Pessoal, vocês estão me ouvindo todo mundo muito bem? Edivânia está aparecendo sim, mas ao fim da aula eu eu encaminho para vocês a lista de chamada, tudo bem? Good evening, everybody. How are you? Estamos aqui no nosso terceiro encontro do Pling. Bom, hoje nós vamos juntar numbers, days, weeks and years. Good evening, Mariane. Good evening, everybody. Bom, pessoal, hoje nós vamos juntar numbers, days, weeks and years para trabalharmos com isso. Acredito que muitos de vocês já já tiveram esse contato essas com essas formas da língua inglesa, o número, o dia. Vamos adentrar algumas outras formas aqui hoje. Tudo bem? Pessoal, se eu der algumas pausas durante isso, é que eu estou aprovando as pessoas a entrarem na sala de aula, tudo bem? Boa noite, Vitória, tudo bem? Good evening. Bom, pessoal, Good evening, teacher. good evening. Estou hoje aqui, vamos começar com o feedback da atividade que eu passei para vocês na aula anterior. Primeiro de tudo, vamos fazer um diálogo aqui. Podem responder pelo chat, não precisam responder por aqui, tá? Não precisam, vocês não precisam fazer isso. Bom, tivemos 11 respostas às atividades anteriores. Queria saber de vocês, como vocês se sentiram, se vocês usaram alguma coisa que ajudasse vocês nessa atividade, se vocês utilizaram o Google, até mesmo uma inteligência artificial para ajudar vocês em vocabulário, ou alguma coisa assim. Pessoal, vamos colocar aqui principalmente que nós não vamos demonizar os recursos de inteligência artificial, os recursos de é, os recursos de inteligência artificial, os recursos de tradução, como o Google Tradutor. A Leísa, você utilizou o Google Tradutor totalmente ou só para alguma parte? Assim, nós utilizamos o Google Tradutor. São ferramentas muito importantes para quem está começando e para quem vai fazer um trabalho de tradução. Então, não vamos criar um estigma em cima disso, tudo bem? Não vamos demonizar. É muito importante que a gente aprenda a língua. Mas como a gente vai aprender a língua? A gente vai aprender a língua utilizando, trabalhando com os diferentes termos da língua inglesa. A gente vai questionando se está certo, se não está, principalmente na questão do Google Tradutor. É muito bom para a leitura. O problema nem sempre a tradução vai ser equivalente ao que você quer passar. Às vezes, uma outra expressão que você utiliza, que você passa no Google Tradutor, ela não vai ter o sentido que você queria. Talvez uma outra expressão que você encontra, que você já sabe, você consegue utilizar de uma forma melhor, certo? Good evening, everybody who is joining now. Who's are joining now. Boa noite a vocês. Bom, então hoje queria saber de vocês, Vitor, Vitória, pessoal que fez essa atividade que foi passada na última aula. Pessoal que não fez essa atividade, tudo bem. Hoje não será um caso de uma atividade, mas teremos atividades nas outras aulas. Se alguém não utilizou nada, tudo bem também, é perfeito. Perfeito, Wenderson. Sem problemas, Victor, se você conseguir contribuir em algum momento, tudo bem. Não precisa participar, assim, sempre ativamente. É claro que é importante. E principalmente cuidar da saúde, como você está com febre. Melhoras. A Leísa percebi que utilizou, como ela disse. Se alguém mais utilizou, tradutor para algumas coisas. Alguém utilizou ferramentas de sinônimos. Alguém utilizou alguma coisa assim? Eu li as respostas de vocês, eu achei elas muito boas,
Muito obrigado por estarem participando. É muito importante para vocês constituírem conhecimento de vocês. Acredito que algumas pessoas, inclusive, pessoal, fiquem de olho para assinar a lista de presença, porque alguns de vocês não estão assinando, e eu acho que isso é muito importante para vocês também, até em questão de certificação, comprovação de que vocês estavam realmente participando do curso. Tudo bem? Bom, vamos começar hoje com o conteúdo. Nosso conteúdo, nós temos different kind of numbers. A gente tem diferentes tipos de números. Como a gente vai trabalhar com números, dias, meses e anos, é bom a gente entender que a gente tem diferentes tipos de números. E como funcionam esses diferentes tipos de números? Cardinais e ordinais, como na língua portuguesa. Nós temos first, second, third para primeiro, segundo e terceiro, que são os números ordinais. E nos cardinais nós temos 1, 2, 3, 4. Os cardinal numbers, eles são utilizados para contarmos e indicarmos a quantidade dos elementos em conjunto. Por exemplo, ali a gente tem uma pergunta. How many siblings do you have? Pois não, Tainara? Ok. Se tiverem dúvidas, podem levantar a mão, tá? Pessoal, eu peço para que vocês mantenham o microfone desligado enquanto eu estou falando. Qualquer coisa, levantem a mão, aí eu falo para vocês abrirem o microfone, tá? A dinâmica está sendo bem assim. Aqui a gente tem o How many siblings do you have? Siblings se refere a irmãos, mas irmão e irmã ao mesmo tempo, não só brother and sister. How many siblings do you have? Quantos irmãos você tem? I have two siblings. One brother and one sister. Ó, a gente tem o two aqui. One brother and one sister. Aqui a gente está utilizando para quantificar. E a gente tem os ordinal numbers. Eles são utilizados para indicar a ordem ou a posição em sequência. Por exemplo, I won the first place in the competition. I won the first place in the competition. Eu ganhei o primeiro lugar na competição. First, primeiro lugar. Então aqui a gente tem esse um de posição, de posicionamento, e o outro de quantificação, certo? E isso reflete muito na língua inglesa. Nós temos nos cardinal numbers todos esses números aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem o 10, tá? O 10 é o 10. Eu não consegui projetar aqui. Eu achei que estava na 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 vai ser igual a esse aqui, tá? Aí a gente começa no 21. 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33. E assim vai indo. Então, como funciona? Até o 20, eles têm um número específico, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí a gente começa 11, 12, 13, 14. Até o 20 é diferente. Aí chega no 20, 21, 20, 31, 31, 40, 41. A gente tem esse esquema que é parecido com a língua portuguesa, só muda talvez no 11, 12, 13, 14, mas também na língua portuguesa muda. A gente tem também aqui o 100, or 100. Não aparece aqui porque ele saiu um pouco da projeção. 100, or 100. 100. Aí 200, 200. Então a gente não tem o hundreds. Na verdade, quando a gente fala hundreds é centenas, mas aqui no caso, quando a gente fala 100, 200 é 100, tá bom? 100.
Além disso, a gente tem o 1000. Thousand. A thousand, 1000. E assim vai aumentando. Aí para aumentar, 2000. Aí aqui eu coloquei o... Como fala 15.000? 15,000. 100,000, que é 100 mil. Ó, 100,000. Ele vai aglutinando, ele vai aglomerando tudo. Conseguiram entender aqui? Tudo certo aqui? Se tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui no chat. Aí a gente tem aqui o 10 million, a million, 10 million, 15 million, que é milhão. Aí vai aumentando, billion, trillion, e assim vai indo, tudo bem? É muita palavra para um número só. Sim, mas é a mesma coisa se a gente falasse assim, 1.200.000. A million, a million and 200,000. 1.200.000. E assim vai indo, entendeu? Vai aumentando. Logo mais, eu coloquei um exercício para vocês, para quantificação. Então, eu ia apontando para vocês como seria correto. Eu vou pedir para vocês responderem sempre com respostas completas. Por quê? Porque vocês precisam trabalhar isso no inglês. O que são as respostas completas? Você vai falar, por exemplo, quantos tem? Ah, tem tantos, e a coisa que eu estou perguntando, o que tem? Por exemplo, aqui a gente tem How many oranges do we have here? Exatamente. Não é sem abreviar, mas é sem fazer uma resposta muito curta. How many oranges do we have here? A gente vai utilizar aquela estrutura. We have a quantidade de oranges. How many oranges do we have here, class? Pode, pode escrever no chat. Eu vou... We have 9 oranges. Exactly. Exactly, Luana. We have 9 oranges. Perfeito. Nós temos 9 laranjas aqui. There are 9 oranges. 9 oranges. Very good. Aqui eu perguntei do we have here? Quantas nós temos? Então a gente pode utilizar o there are também. Perfeito, Vitória. Perfeito. We have 9 oranges here. Perfeito, Laís. Próximo. How many cups do we have here? We have 5 cups here. Or, as Victoria said, we use grant to, yeah, we have 5 cups. We have 6 cups here. Perfect. How much money do we have here? Eu vi 6, mas é 5. Ó, aqui eu vou trazer uma diferencinha para vocês. Por que aqui é much e aqui é many? Alguém sabe me explicar por que aqui é much e aqui é many? Much é para valor. Ok, much é para valor. Alguém mais tem alguma coisa para dizer sobre much? Ou para many? Many quantidade. Beleza. Alguém mais? Algum palpite? Luana está quase. Much seria muito? Também.
mas não necessariamente, tudo bem? O much aqui que a gente tem do how much, ele entraria para coisas não contáveis. O que é uma coisa não contável? Por exemplo, a gente tem, vamos dizer assim, a gente tem how much money do we have here? A gente tem contável e incontável. Quando a gente fala I have one, a gente fala I have one money. Ó, o Whindersson acertou. Many, na verdade, é o contrário. Many, it's countable. Na verdade, então, o money aqui, a gente não fala um dinheiro, dois dinheiro. Mesma coisa no português, mesma coisa no inglês. A gente não fala um dinheiro, dois dinheiros. Mas a gente fala $1, $2, porque a gente está contando o dinheiro, não o. Na verdade, a gente está contando dinheiro, as células, mas mas não o, o valor. Na verdade, assim, é que a gente não fica um dinheiro, dois dinheiros. Quando a gente tem aqui ó, how many cups do we have here? A gente tem o many. A gente tem uma quantidade, a gente vai contar os copos. A gente não vai contar outra coisa além dos copos. Por exemplo, how much water do we have in these cups here? Que a gente daí vai contar os litros da água. Então, a gente coloca um pouco a gente coloca o much para uma situação um pouco mais voltada para a gente não conta com o quanto aquele copo vale, exatamente. A gente conta o é, a gente conta as quantidades de outros elementos. Por exemplo, how much money do we have here? We have as we have $6 here. Na verdade, it's $6. A gente conta a moeda, a gente não conta o money. Mesma coisa se a gente tivesse how much sugar do you want? Você tá lá tomando chá. How much sugar do you want? Você não vai perguntar, claro, é o quanto de açúcar, quanto de dinheiro você tem, o quanto de açúcar você tem, digamos assim. Não é quanto açúcar você quer, quantos açúcar você quer. No caso aqui, seria tipo assim, one spoon, two spoons, ou one cube. A gente estaria falando sobre a quantidade, não vamos dizer do açúcar, mas sim do recipiente, vamos dizer assim. Do mesmo jeito, as células. I want 2 spoons of sugar. Sure, perfeito. Perfeito. Conseguiram entender aqui? Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida aqui, pode trazer. I have a lot of money. I don't have a lot of money. I'm poor. I'm poor. Aqui eu sou pobre. I want 2 cups of sugar. We have 2 cups, 2 sugar spoons here. 2 cups of sugar. Cubes. I think you can say cubes. De cubos. We have 2 sugar spoons here. Perfeito. Bom, além disso, nós temos os ordinal numbers. Os números ordinários. O que são os números ordinários? Como eu disse para vocês, first, second, third. É importante a gente colocar aqui que nos ordinal numbers nós temos o primeiro, segundo e terceiro, que eles têm uma forma final diferente. First, second, third. Depois ele vira fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th. Tudo isso no o TH no final. Assim, para quem não tem a musculatura bucal trabalhada, é horrível fazer esse barulho. É
péssimo. Então, por isso que vocês precisam trabalhar. 11th, 12th, 13th. Então, assim, a gente tem o first, second, third. É só você raspar a língua no dente. É uma coisa meio esquisita de fazer em câmera, mas é, por exemplo, think, thought. Tudo bem? É só isso que acontece no TH. Você raspa a língua no dente quando você for pronunciar. Bom, aqui nós temos o first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Então aqui a gente percebe que tem um padrão. O padrão é, nos números 1, 2 e 3, ST, ND e RD. Ok? Nos restantes, até o 20, TH. Aí volta no 21, aí vira 21st. Depois, 21st, 22nd, 23rd, 24th, aí chega o TH até no 30º, 30th. Aí a gente começa 31st, 32nd, 33rd, 34th. Então, assim, a gente tem esse padrão. Quando a gente tiver, com exceção do 11, nas várias vezes que ele vai aparecer, por exemplo, no, no 111th, ele vai repetir. Mas nesse caso, em todos os lugares, de 1 até 20, ele fica padronizado nos três primeiros. Aí depois, a cada 10, os três primeiros também tem essa mudança. 21st, 31st, 41st, 51st, e assim vai indo. Tudo bem? Entenderam até aqui? Ele vai, assim, é uma coisa que vira fifth. Ele tem uma. Na verdade, tem o fifth. Aí tem o 50th, né? Que daí vira o quinquagésimo. É difícil, é muito difícil decorar, de verdade. É muito difícil decorar. Mas é quando você decora, é bem tranquilo. Tudo bem? Tudo bem aqui? Alguma dúvida? Percebi que. Ainda bem que tem um certo padrão. Mas é mais simples que em português. É primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Décimo primeiro, décimo segundo. Aqui no português ele é porque é a nossa língua materna, para a maior parte de nós. Então fica mais fácil. Bom, continuando aqui. Answer the complete answers again. Aqui eu vou perguntar em qual posição está tal competidor aqui, por exemplo. A gente está numa Fórmula 1. Então a gente tem what position is Ferrari in? Ferrari, in this case. What position is Ferrari in? Aí a gente vai responder Ferrari is in second position. Second position. Perfeito. Muitas vezes, pessoal, vocês vão ver apenas o número e depois, logo mais, vocês vão ver isso. Ferrari is in the second position. Perfeito. What position is McLaren in? McLaren is the seventh position. Lies, a complete answer. Complete answer. McLaren is in the seventh position. Perfect. Então aqui a gente tem um padrão. Ó, what position is something in? What position is Sauber in?
Larry is in 7th position with 52 points. Perfect. Sauber is in 9th position. Yeah. Perfect. Awesome. Certo. Alguma dúvida em questão de números aqui? Nenhuma? Se tiverem alguma dúvida, podem mandar no chat que eu respondo. E aí a gente entra aqui no time. A gente usa muito número. A gente vai utilizar os números cardinais aqui para falar as horas. Então, se alguém te perguntar que horas são, what time is it now? Aí a gente tem it's 2 o'clock, it's 2:45, it's 2:30. A gente tem 2:45, 2:45, 2:30, 2:30. A gente tem isso. A gente vai responder de acordo com 1 ao 12, com certeza. E com isso nós vamos ajustando. It's 2:45, it's a quarter to 3. Aqui a gente já tem umas expressões que elas são um pouco comuns, que é it's a quarter to 3, 15 para as 3, um quarto. Você divide vamos fingir que esse relógio aqui você divide em 4 partes. 7:31. Now it's 7:31. Perfect. PM. After it, we will discuss about it. Então aqui nós temos it is 7:31 p.m. Perfect. Então aqui nós temos, por exemplo, uma pizza. Então a gente tem as divisões. Aqui a gente tem a half e a quarter, que é um quarto. Então it's a half past, vamos dizer, it's a half past, passou meia hora das 2:30. It's a quarter to 3, é 15 para as 3, praticamente. Quarter é um quarto para as 3, porque eles consideram o relógio como uma pizza. Vamos colocar essa pizza. E a gente divide em 4 pedaços, ou em 2. Quando a gente fala de horas, a gente também tem essa questão que o Wendson trouxe ali no chat, que é AM e PM. No AM, ele é before midday, antes do meio-dia, da meia-noite para frente. E o PM é after midday, que é do meio-dia para frente. Beleza? Isso vocês vão identificar, normalmente é para especificar o horário, o dia em que vocês, por exemplo, quer agendar alguma coisa na agenda. Let's schedule our class for 7 p.m. o'clock. 7 em ponto. 7 da noite. 7 em ponto. 7 da noite em ponto. Então a gente tem isso para ajudar a gente a se situar. Até porque eles utilizam o horário, o sistema de tempo deles, o sistema cronológico deles, é utilizado mais voltado para de 12 em 12 horas. No inglês é AM e PM. É porque são expressões em latim que foram trazidas para o inglês. Entendeu? São expressões em latim. E por isso elas só se juntam no. Elas se juntam no vocabulário da língua inglesa. Tudo bem? Ok. Aí, para a gente pedir as horas, a gente vai lá. What time is it? What's the time? Could you tell me the time? Do you have the time? Que horas são? Você pode me falar as horas? Que horas são? E você tem horas?
essas são as expressões que você utiliza para pedir horas. Aí a pessoa vai responder, it's 7:35, or, por exemplo, 7:45. It's a quarter to 8. E assim vai indo, tudo bem? Tudo bem até aqui de horas? Se eu estiver indo muito rápido, pessoal, pode falar que a gente dá um slowdown here e a gente vai indo, vai falando nos termos de vocês. Ok? Está tudo bem aqui? Tudo ótimo. Lá, se tiver alguma dúvida também, pode falar aqui no chat. Eu sei que muitos de vocês não são do inglês, alguns de vocês são do espanhol, são da biblioteconomia, são da pedagogia, e é muito importante ter vocês aqui, é muito legal ter vocês aqui. It's 7:35 p.m. now. Yeah, perfect. Aqui a gente tem. É claro que se a gente for falar no momento, do tipo assim, it's 7:35, a gente precisa falar do PM quando a gente estiver falando com alguém, né? Porque a gente vai estar sendo redundante, por exemplo, é de noite, mas a gente não precisa falar it's 7:35 p.m. A gente só precisa falar it's 7:35. Porque se olhar pro tempo, né, a gente consegue olhar assim e falar assim, é de noite, né, PM. Além disso, pessoal, é muito importante a gente aprender os dias da semana. Os weekdays, que são os dias da semana, que a gente chama de dias úteis, né? E a gente tem os weekends. Na verdade, todos são weekdays, mas quando a gente utiliza essa expressão weekdays, normalmente a gente fala de segunda a sexta. Monday, Tuesday, Wednesday, dificílimo. A gente tem a Vandinha, né, que foi traduzido de Wednesday para Vandinha. Wednesday. Wednesday. A gente tem um Wednesday. A gente tem um Wednesday. Wednesday. A gente tem uma contração ali. Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Saturday and Sunday are weekends. Weekend days. São dias do final de semana. A gente tem weekend, que é o final de semana. Weekend seria finais de semana, tá? Quando a gente tem a São Paulo Fashion Weekend, final de semana Fashion de São Paulo, a gente está falando de um fim de semana, beleza? Então, se vocês quiserem agendar alguma coisa, por exemplo, our classes take place on Mondays at 7 p.m. o'clock. Tá agendado aqui a nossa aula. Tudo bem? Today's Monday? Yeah, today's Monday. Aí a gente tem o exemplo de usos em frases. What do you do on the weekends? Pessoal, what do you do on the weekends? O que vocês fazem nos fins de semana? Payday, sim. Sim. Fica bem cacofônico. What do you do on the weekends? O que vocês fazem no fim de semana? Aqui no caso, I go to visit my parents on the weekends. At weekdays, we attend to English classes. Vou falar os exemplos. Vocês podem escrever aqui no chat o que vocês fazem. What do you do on the weekends? I usually play a lot. I play a lot of video games on the weekends. I saw you on Monday. I like going to walk on Mondays. On Tuesdays, I have Spanish classes. Tomorrow, you will have Spanish classes. I like to read and play on weekends. Me too.
I bought a beautiful necklace this Friday. Ó, aqui a gente tem o adjetivo. Eu comprei, passado. Eu comprei um lindo colar essa sexta. O adjetivo no inglês é importante a gente colocar aqui que ele sempre vem antes. Então, sempre que você vê, por exemplo, nossa, it's a pretty woman. Eu costumo, eu costumo trabalhar. Ah, ok. Me too. Me too. Sometimes I like to write a lot during my weekends, but also I play a lot. I'm playing games. Ó, aqui eu vou colocar um negócio pra vocês. On the weekends, tá? A gente tem o diferenças aqui. O perfeito, obrigado. Thank you, Camila, for bringing this example. O on, a gente tem as diferenças de on e at para o uso dos dias, tudo bem? O at, ele é um pouquinho mais específico que o on. Por exemplo, aqui a gente tem o in, que é o acontecimento no mês inteiro. E o on, em um dia específico, quando a gente fala de meses. Quando a gente fala de dias, a gente tem on Mondays, a gente tem dia qualquer, uma segunda qualquer. At Monday. Na segunda-feira. Tudo bem? E nos meses, que é January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Nós temos o in para acontecimento no mês inteiro e o on para acontecimento em um dia. Num dia específico. Tem um exemplo aqui. Ó. On October 1st, 2005. É um exemplo. E aqui a gente já coloca, apresenta apenas 12 horas divididas em AM e PM, 12 mais 12, 24, ok? E as datas, I usually draw. Não preciso do to, ok, Vitória? Não preciso do to. As datas aparecem em diversas configurações, sendo a mais comum month, day, year. Então aqui a gente tem dia, mês e ano, né? Lá eles têm month, day, year. O mês antes, o dia e depois o ano. E é muito importante a gente perceber que eles utilizam os números ordinais. The ordinal numbers for describing dates. Então aqui a gente tem October 1st, 2025. Então a gente tem, ó, o ano vai ser o mesmo número, é 2025. Às vezes só os últimos, por exemplo, 2025, eles dividem às vezes, 1997, que é 1997. Então eles fazem essa divisão, mas tudo bem vocês falar 2025. São vários sistemas e eles adotam, muitas pessoas, acredito que no Japão eles adotam, eu não tenho certeza, é em algum dos países que eu tenho mais consumo, mas eu não tenho certeza de qual seja. Vou chutar aqui que seja o Japão, mas posso estar errado, que muitas vezes eles invertem o ano, mês e dia. Então a gente tem três especificidades aqui, né? A gente tem três formas de falar a data e normalmente os ingleses, os americanos, eles utilizam month, day, year. Então, o mês primeiro, depois o dia, depois o ano. Muitas vezes, quando vocês forem se registrar em sites de cursos e coisas assim, vocês vão encontrar algo assim. Então, aqui você vai preencher o mês, o dia e o ano. Month, day, year. Então, e algumas vezes as datas aparecem, por exemplo, 4th of July, o quarto dia de julho, como na música da Katy Perry.
Day 1 of March, a gente consegue falar Day 2 of March, a gente consegue utilizar isso. É no Japão que eles usam ano, mês e dia. E aqui a gente utiliza dia, mês e ano. Então a gente tem 3 diferenças aqui. Então aqui é para a gente se acostumar, só que caso a gente vá preencher alguma coisa em inglês, talvez eles não utilizam month, day, month, the year. Eles utilizam month, the year. A gente tem também as seasons, que a gente não tá vendo mais atualmente assim, mas a gente tem o winter, que é o inverno, spring, primavera, autumn or fall, necessariamente chamado de fall, na maior parte das vezes, que é o outono, e summer, verão. I love spring. Spring is my favorite season. Okay? I'm not a big fan of summer because it's too hot and I don't think I can handle this sweater. Tudo bem? Aqui eu disse, my favorite season is spring, minha, meu, minha temporada, meu estação do ano, né? Aqui a gente utiliza o season também para séries, né? Para temporadas das séries. É estações praticamente. Então é importante a gente ter essa. My favorite season is summer. Mine too. Oh. I'm not. Então a gente tem winter de inverno, spring de primavera, summer de verão e autumn de outono. E também a gente utiliza, mais o mais utilizado é fall. Pessoal, eu vou deixar aqui para vocês a lista de presença, tá? Ela está fixada. Vocês podem preencher. Eu vou estar de olho aqui. Agradeço. Claro que eu vou continuar a aula, não acabou ainda a nossa aula, mas vamos continuando. E a gente tem exemplos de frases em uso. We wear warm clothes in winter. Nós vestimos roupas quentes. Warm clothes, aqui o warm é um adjetivo. Clothes in winter. My favorite season is winter, but where I live do not usually cold. It's like a not hot summer. Here too, I guess. Here where I live, it's the same thing. We can say it's the same thing. It's not. I think it's something about the whole Brazil nowadays. I don't know about your thoughts, guys. Eu não sei sobre o pensamento de vocês, mas eu acho que é uma coisa totally from Brazil. O Brasil tá totalmente assim. Aí a gente tem My birthday is in June. Aqui a gente tem do mês. My birthday is not in June, okay? My birthday is in October. February has 28 days, but sometimes 29. Então aqui a gente tem fevereiro tem 28 dias, mas algumas vezes 29. O February has, por que tem o has aqui? Vocês lembram da última aula? O has, ele é para coisas também. Então, February has 28 days. My birthday is in September. In the beginning or in the at the beginning or in the end? Children play outside in summer. As crianças brincam lá fora no verão. Então, pessoal, ó, uma coisa que é importante a gente olhar aqui hoje a gente vai ter uma introdução breve aos adjetivos. Os adjetivos, eles vêm antes do que eles querem caracterizar. Por exemplo, eyes. Que cor é o meu? Green eyes. Olhos verdes.
or blue eyes. I don't know. Então a cor vem antes. E a mesma coisa para qualquer adjetivo. Algumas vezes vai ter uma situação diferente, mas vamos caracterizar esse padrão, adjetivo antes da palavra. É, like black self, ok? Pessoal, e entramos nas nossas atividades. Para as nossas atividades, quero que vocês respondam aqui é, no chat mesmo. Hoje a gente não vai abrir o microfone, mas vamos manter essa dinâmica. Vocês estão participando. Se alguém quiser abrir o microfone para responder, pode levantar a mão. Então a gente tem essas perguntas. When is your birthday? Muitas pessoas já responderam aqui. When is your birthday? My birthday is in November. My birthday is on September 20th. My birthday, my birthday, my birthday is in October 1st. Is on October at October 1st. No, on October 1st. Sorry. Is in April. Is on October 1st. Sorry. What time is it? Que horas são agora? September 14th. 14th. Almost here. Almost there. We are almost there. Almost. It's 9 to 8. Perfect. It's 9 to 8. 9 para as 8. It's 7:51 p.m. now. Outra forma de falar o tempo. Perfect. What do you do on weekends? Aqui vocês já responderam, mas se alguém tiver mais alguma coisa para falar. What do you do on Mondays? On Mondays, I teach my lessons. What do you think about spring season? And what was your first toy? How was it? Não sei se vocês se lembram. Qual era seu primeiro brinquedo? Qual foi o seu primeiro brinquedo? E como era? My first toy was a cat plush. On Mondays we have class. 7:51. Perfect. My first toy was a cat plush and it was black and white. It was a black and white plush. It was kinda cool. It was a different first toy. I don't remember, but the one that you remember, the first toy that you remember. You don't need to describe your first toy at all. Spring is a beautiful season because it is when the flowers blossoms. I think it's my favorite season because it's my birthday. So that's why I'm really I really enjoy spring season. I like spring with it. I like the idea attached to it, the renovation of life. Oh, that's deep. That's really deep. I organize my wardrobe. My first toy was Teddy Bear is our orange dog. He have 17 years. Oh, that's cool. That's cool. It's a teddy bear. It's an orange dog, and he has 17 years. He's 17 years. Wow. I don't know where's my first toy is.
I must confess, I don't know where my first toy is, but I miss it. It was a really cool. I don't remember my first toy, but the toy I remember is a car. How was this car? It was a black car. It was a white car. How do you describe it? Hot Wheels car? Hot Wheels car? I had one, and I just remember one episode that I said that it was golden car. It was a golden Hot Wheels car, but it wasn't golden. It was yellow. It's not my first car, but I still have a stuffed elephant to this day. Wow! It was a black car like a pickup. It was a big car. I gonna from my work on Mondays. You go to your work. Very good. It's not my first toy, but I still have a stuffed elephant to this day. I won when I was 5 years old. Mm, I think we have a lot of toys here. Oh, I won a, a Garfield when I think it was 7 years old, and I have it to this day, and I love it. It is a yellow plush, I guess, but it is a yellow teddy bear. Teddy bear, sorry. Beer, cerveja bear. So, anyone else wants to share what was the first toy of your lives? Maybe Garfield teddy bears. I love it. I love Garfield. Spring is the season of flowers. My favorite movie was, I think, Garfield 2 or Garfield 1. I don't remember. It was that one that uh, he's replacing a king, I guess. I had those plastic phone toys. That one was. The main sound was called Butterfly. I like that one. That one was really good. I'm a little butterfly, ring black and blue. Kiss o resto. I just forgot it. Guys, that's awesome that you are sharing with us your favorite toys, your first toy, and maybe the favorite ones. Bom, para terminar nossa aula de hoje, nós temos três pontas importantes. O sistema de dias e horas se difere da língua portuguesa, ele se difere totalmente. Claro que muitas vezes eles podem utilizar o sistema day, month, year, e a gente tem algumas expressões parecidas com as que temos em português. Por exemplo, que horas são? What time is it? E a gente existe uma diferença entre contáveis e incontáveis na língua inglesa. Esses são os pontos importantes dessa aula. Pessoal, todo mundo assinou a lista de presença? Peço para que vocês assinem. Quem não assinou, assina. Está fixado, acredito eu. Ainda está fixado ou não está fixada? Estou tentando procurar aqui. Está fixada, tudo bem? Quem mais estava perguntando da lista de presença? Vocês conseguiram assinar? Todo mundo assinou? Tudo bem? Pessoal, hoje nós não vamos ter atividade para fazer assincronamente, mas nas próximas aulas eu pretendo. I intend to make one good activity to you. Eu espero fazer uma boa. Eu tenho a intenção de fazer uma atividade para vocês fazerem assincronamente, para vocês terem
essa possibilidade de trabalho com a língua. Hoje a gente trabalha um pouquinho mais, é claro que vocês trabalharam um pouco mais a escuta, I guess, mainly because I was the only one talking English and you were just interacting during the using the chat. That's awesome to It's awesome to have you here. Guys, so thank you for being here and hope you, oh, wait. Não esqueçam, na próxima aula nós teremos a semana dos conhecimentos gerais. É, ah, assinar a lista de presença, esse link que está fixado você clica nele e você assina, Simone. Shelene, vocês podem sanar dúvidas ou enviando as dúvidas na lista de presença, ou vocês podem enviar a dúvida pro tutor, que o tutor encaminha para a gente. Pessoal, na semana que vem nós não teremos o projeto, mas teremos a semana dos conhecimentos gerais. É muito interessante que vocês participem, porque é uma semana em que todas as graduações elas estarão reunidas para que compartilhem essas questões de conhecimentos gerais mesmo, não voltados para a disciplina. Então, nessa próxima semana nós não teremos o nosso pling, mas voltamos na outra semana no mesmo horário. Tudo bem? Se tiver alguma alteração de horário, aviso vocês, principalmente se tiver alguma alteração de horário em relação ao Leiacom, porque o Leiacom, se ele acontecer às 19, nós passamos a acontecer às 18, tudo bem? Para todo mundo participar. Além disso, quero convidar vocês para a Jotrim. A Jotrim é a Jornada da Tradução e da Interpretação. Todo mundo pode participar. É um evento que ele tem a carga horária de 20 horas. Serão 2 dias de diálogo com os professores internos e externos relacionados à área da tradução. A área da tradução, ela não só engloba a letras, mas ela engloba qualquer tipo de área, qualquer graduação, qualquer pessoa que com qualquer graduação pode ser um tradutor, pode trabalhar nas suas competências de tradutor, e é muito importante que vocês participem para vocês terem essa nova visão dessa profissão também. Até porque vocês podem muito, muito bem se formar como bibliotecônomos, mas se especializar numa tradução voltada para a biblioteconomia, por exemplo. E isso é muito importante. E convido vocês para a Jornada da Tradução, onde teremos também oficinas que vocês podem se inscrever. O link fica no Instagram do Cela. Se vocês não conseguirem fazer inscrição com o link, entre em contato com a tutoria. A tutoria ela tem o link certinho, tá bom? Bom, eu agradeço a presença de vocês hoje. Thank you for coming, and I hope to see you next class. Hope to see you in the other projects, and hope you like it today. Thank you for coming, and see you next class, okay? Thank you, and have a great week. Let me just wait.